Primeiro Reis, capítulo 17. Versículo 8. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Nós lemos até o versículo 16. Hoje de manhã, no culto de domingo, alguns irmãos acordaram cedo, se prepararam, arrumaram o cabelo, trocaram de roupa e vieram para o culto aqui da igreja. Algumas pessoas vieram de longe e demorou bastante tempo, algumas pessoas moram perto. Algumas pessoas não puderam nem lavar o rosto, nem escovar o dente, porque vieram com pressa. Outras acordaram mais cedo, leram a Bíblia e vieram bem assim, preparado para o culto. Então, quando a gente vem para o culto, todos vêm para diante de Deus. Quando a gente vai para diante de Deus, quando a gente tem esse culto diante de Deus, então, o nosso coração fica junto com Deus e fica cheio do Espírito Santo. Um dia Deus falou para Abraão: a sua esposa Sara vai ter um filho. Mesmo que fosse o pai da fé, Abraão, o que o Abraão falou? Como um homem de 100 anos poderia ter um filho e Sara tem 90 anos? Então, a Bíblia, ela quer falar o quê hoje? Então, quando a gente vê essa palavra de 1 Reis, capítulo 17, tem uma mulher que vive na cidade de Samaria. E essa mulher, o marido dela morreu e ela estava vivendo com o filho dela, novinho, e eles eram muito pobres. Então, por 3 anos e 6 meses não choveu. Já sem marido é difícil de viver. Imagina quão mais difícil ainda é viver porque não estava chovendo, né? E por esses 3 anos e 6 meses acabou a comida porque não chovia. E esse punhado de farinha e um pouquinho de azeite que tinha com essas coisas, ela queria pegar 2 cavacos, fazer um pão para morrer. Então era uma mulher que estava nessa posição tão miserável. Mas pela graça de Deus, ela se encontrou com o Elias, o servo de Deus. Então a Bíblia, ela nos fala o quê? O servo de Deus, o Elias, e tem também a viúva de Sarepta.
Então, nesse ano de 2015, a gente compartilhou a palavra de cantarmos uma nova música. Então, tem a viúva de Sarepta e o Elias, eles estavam cantando uma música muito diferente. No começo, o Elias, porque não choveu, Elias pediu para a mulher um pouco de água. E a mulher estava indo buscar água, e aí ele parou a mulher e falou o quê? E faz um pão e traz para mim. E aí essa mulher falou o quê? Ela falou o quê? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Então, a música que essa mulher estava cantando era a música da decepção. Na verdade, ela somente poderia ter essa decepção por quê? Porque por um longo tempo ela se deparou com essa fome. Por um longo tempo. Então, por 3 anos e 6 meses não choveu. E sobrou um pouquinho de comida na panela. E ela estava guardando. Então, ela parecia que guardando já não ia mais poder comer, né? Ia morrer. E aí, ela foi apanhar 2 cavacos para pegar, comer e morrer. Então, ela estava cantando exatamente a música da situação. Eu não tenho marido, eu não tenho dinheiro, eu não tenho comida, eu só tenho um pouco de farinha na minha panela, eu só tenho esse pouco, eu agora vou comer e vou morrer. Então, quando eu comer e morrer, eu vou ter que ver com os meus olhos o meu filho morrer, eu vou ter que ver meu filho morrendo de fome. Então ela estava cantando essa música da morte muito triste. Mas o Elias, ele cantou que música? Não da situação que ele se deparava, mas ele começou a cantar a música de Deus. Elias falou, vai e faz como disseste. Mas primeiro, faz para mim. E depois vai e faz para o teu filho. O que Deus falou? Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, viúva de Sarepta, então, na sua panela tem um pouco de farinha, um pouco de azeite. Então, mas isso é a sua situação. Embora você tenha um punhado de farinha, mas se Deus trabalhar, se Deus conceder sua graça, se Deus permitir com que o poder dele apareça, então é difícil para ele preencher uma panela com farinha? Será que é difícil para Deus poder colocar azeite para você? Será que Deus não vai te ajudar? Desculpa eu falar isso, essa vez eu fui para a Suazilândia e eu fui tratado como um VIP. 2 ministros, eles vieram se encontrar comigo no aeroporto. E depois eu fui pro escritório do primeiro-ministro e a gente fez um evento. O primeiro-ministro falou umas palavras, eu também falei um pouco. Essa vez. Então, a gente falou para eles, né, que não tinha algodão no nosso país e a gente foi para a China e a gente viu muito algodão e porque era muito bom, a gente queria trazer
mas como era um produto que não podia ser importado, e a gente trouxe escondido a semente, a gente plantou o algodão, e desde então os coreanos puderam vestir roupa de algodão e se aquecer com a roupa. Então, a gente, não de uma forma irregular, mas a gente também, trazendo esse evangelho para a Suazilândia, a gente quer encobrir o coração dos jovens daqui e aquentar o coração deles. O primeiro-ministro ficou muito feliz com essa palavra. O pastor Oksupark, ser humano, o Oksupark sujo, como vai poder vestir uma roupa quente no cidadãos de Suazilândia? Quando eu olho para mim, eu não posso fazer nada. Mas Deus trabalha dentro de mim. A viúva de Sarepta. Então, o que eles conversaram? Na casa da mulher não tem nenhuma comida. Só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Eu vou pegar 2 cavacos e vou comer com meu filho. E depois a gente vai morrer. Então, o que aquela mulher estava enxergando? Aquele coração. O que ela enxergava, o que ela tocava, o que ela via. Ela não conseguiu ultrapassar aquele limite. Por isso, o que aquela mulher podia fazer? Dentro daquele limite da farinha de azeite, ela só podia pegar aquele cavaco. Ela somente podia trabalhar dentro daquele punhado de farinha, daquele pouquinho de azeite. Então, um punhado de azeite, um pouco de farinha, o que ela queria fazer? Ela não podia encher sua barriga com isso, né? Então, ela só queria pegar um pouco, comer e morrer com o seu filho. O resultado era o que? Era a morte. Então, o pensamento que surge dentro de nós, ela jamais pode ultrapassar o limite. Mas o Elias, ele estava naquela mesma situação. Mas escutem só o que Elias falou. Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. E depois, o que ele falou? Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha... Então, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então o Elias, então o que tinha primeiro? Era o filho de Israel, o Deus, o Senhor, Deus de Israel, o que ele pode fazer? O seu poder é que o meu poder é só fazer aqui. O meu poder é o que eu posso fazer dentro do meu dinheiro. Se eu tiver 1 milhão, então é dentro do limite de 1 milhão. Se eu tiver 100 mil, então é limite dentro de 100 mil. Mas, porque Deus trabalha dentro do limite de Deus, então você acha que isso é difícil para Deus? Você acha que a panela sendo do tamanho da nossa igreja, Deus não vai poder preencher? Você acha que a panela sendo do tamanho da Coreia, Deus não vai poder preencher? Então, dentro do coração de Elias, ele também, a viúva de Sarepta acreditava em Deus. Elias também acreditava em Deus. E os dois serviam a Deus. Mas a viúva de Sarepta, ela estava trabalhando dentro do limite dela. Ela não estava trabalhando através de Deus. Então, porque o limite pertencia a ela. Quando tinha limite, comia pão. Quando não tinha pão, passava fome, tinha dificuldade. Então, é assim. Então, se comesse toda aquela farinha, daí ia morrer. Ia vir preocupação, ia vir morte.
Ontem eu fui para Tailândia, eu desci na Tailândia, e o pastor Kimachor, ele veio me procurar ali, no aeroporto. A gente se encontrou lá e a gente foi para a igreja da Tailândia. Era mais ou menos 1h. Era mais ou menos 1h da tarde. E falaram que iam fazer imposição de mão. Que imposição de mão? Imposição de mão de pastor, ancião e mais 8 diáconos. Ah, é? O pastor Kimachor. Então, essa semana não, a outra semana ele vai fazer o acampamento mundial e é uma boa faculdade. E aquela faculdade falou o quê? Porque vai atrapalhar os estudantes da nossa faculdade, então alguns dias atrás eles decidiram que não era mais para fazer o acampamento mundial ali. Era uma boa faculdade, mas não podia. E a gente quis, e aí a gente não conseguiu e foi para outra faculdade. E aquela faculdade é uma faculdade que dá para participar mais de 5.000 estudantes, né? É uma faculdade muito grande. E o pastor Kimachor, então, porque no começo 1.300 pessoas se inscreveram. Então a gente queria fazer para 1.300, mas depois mais 1.300 pessoas se inscreveram. Com certeza, não são todos que participam, mas ainda estão se inscrevendo. Então, ele acha que pelo menos 3.000 estudantes vão participar. Então, a gente está preparando para 3.000 estudantes. Se fosse a outra igreja, a outra universidade, ia ser difícil participar 2.000 estudantes. Então, ele falou que foi Deus quem fez isso. Então, dentro do coração do pastor Kimachor tem Deus. Deus... pastor, eu acho que Deus queria trabalhar através dessa vez, né? Porque a outra era uma boa faculdade, mas Deus, ele fez através dessa faculdade, porque muitas pessoas podem se inscrever, podem vir muitas pessoas. Então a gente canta, a gente ora, a gente louva, a gente lê a Bíblia. Então eu fui crucificado com Cristo, e Cristo Jesus vive em mim. Então, dessa mesma forma, a gente vive a mesma vida, mas o pensamento que eu tenho e o pensamento que Jesus Cristo tem é completamente diferente. Então, a viúva de Sarepta, ela estava vivendo com o pensamento dela, mas Elias vivia com o coração de Deus. Deus não vai me ajudar, Deus não vai escutar a minha oração, eu vou pregar, mas as pessoas não vão receber a salvação. Então, a vida da viúva de Sarepta estava cada vez mais difícil, porque ela só tinha método humano. Ela não acreditava que Deus ia trabalhar na vida dela. Por isso. Então, o que essa mulher falou? Agora a gente vai morrer, a gente não pode ganhar dinheiro, a gente não tem onde receber ajuda, isso é tudo. A gente tem que comer esse pão e depois morrer. Essa mulher nunca jamais poderia crescer fé de outro lado. Então Deus, porque Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo. Ele morreu na cruz para lavar os nossos pecados. Quando ele coloca a fé do Evangelho, porque eu recebi salvação, eu vou para o céu, eu vou viver assim, tranquilamente. Não foi para isso que ele nos salvou. Nascer filho, filha e tá vivendo feliz, alegre, se divertindo. Ele não nos salvou com esse intuito. Entenderam? Seguindo a cobiça da carne, o desejo da carne. Deus não quis isso para nós. Com certeza, agora, você pode não servir a Deus com todo o seu corpo e o seu coração, mas vocês estarem vivendo nessa terra, Deus deixou vocês aqui por causa do Evangelho, amém? Com certeza agora, então pode ser um exagero, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero viver pelo Evangelho.
Mas a partir de agora, pelo menos você tem que começar a trabalhar pelo evangelho. Eu tô ocupado, mas eu quero depositar esse tempo para Deus. Eu quero ter esse tempo para poder orar pelos irmãos. Eu quero ter esse tempo para orar pela igreja. Eu quero criar esse tempo. Eu também quero ofertar para o evangelho, para a igreja, quando tiver conferência, quando tiver grande conferência, quando tiver acampamento, quando tiver cantata. Eu recebi a salvação através disso. Muitos irmãos ofertando, eles pôde realizar sim a conferência, o acampamento mundial, e muitas pessoas receberam salvação. Se os irmãos não tivessem recebido salvação, então eu não poderia ter recebido salvação. Então, eu quero ofertar diante de Deus tal quantia. Eu quero dar o meu coração diante de Deus. Então, o seu coração se conectando com o de Deus, até agora, vocês são pessoas que viveram por si mesmas. Vocês não eram pessoas que viveram por Deus. Depois que receberam a salvação, o Espírito Santo entrou no seu coração. Deus está conduzindo o nosso coração para viver por Deus. Então, assim como está escrito no livro de Hebreus, quando escutar sua voz, não endureçais o seu coração. Por isso, o Espírito Santo me fala uma vez, eu ignoro, eu escuto mais uma vez, ignoro, eu não posso, eu não tenho fé, eu não tenho dinheiro. Então, se pouco a pouco você for rejeitando, assim como a viúva de Sarepta, mais do que parecer que Deus vai trabalhar na minha vida, vai ser mais fácil eu falar sobre a situação. A viúva de Sarepta, ela falou da situação dela para o Elias, mas o Elias falou o quê? Não temas e faz como disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. E aí o profeta Elias falou o quê? Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então a viúva de Sarepta, ela ficou muito assustada. A música dela, o que saía da boca dela, o pensamento dela, era só um punhado de farinha, era um punhado de azeite, porque isso era tudo. Então ela jamais poderia ultrapassar o seu limite, porque ela trabalhava dentro do limite dela, tinha que ser pobre, tinha que passar fome, tinha que morrer. Então, falando da mesma situação, como é que Elias estava falando? Então, um punhado de farinha, um pouco de azeite, ele não estava falando dessa situação. A música de Elias era a música de Deus. Porque ele cantou a música de Deus. Vocês acham que Deus não pode preencher uma panela com farinha? Vocês acham que ele não pode preencher? Vocês acham que ele não pode preencher um pouco de uma botija de azeite? Porque ele tinha Deus. Porque Deus vai trabalhar. Porque Deus vai me ajudar. Então Deus não vai fazer o teu trabalho? Não. Então começou a surgir esse coração no coração de Elias. A viúva de Sarepta escutou a voz de Elias. Eu não conversei com a viúva de Sarepta, mas o coração dela tinha muito calor. Como eu posso, eu cantando essa música de morte, de que não vou poder sobreviver, eu sou muito miserável, eu odeio meu marido, eu odeio minha família. Então ela só tinha que ter murmuração e reclamação. Mas o profeta Elias não tinha interesse, tinha muito azeite, ou pouca farinha, muita farinha. Mas ele tinha esperança em Deus Todo-Poderoso.
Então Deus vai preencher a panela com farinha e a botija com azeite. Então Elias, ele tinha essa fé no coração. Normalmente as pessoas que têm problema mental, elas somente focalizam numa coisa, num ponto só. Quando eu estava na prisão, pregando o evangelho, eu me encontrei com muitas pessoas, muitos criminosos. Então, que tipo de pessoa que vem? São pessoas que estão aprofundadas em uma coisa. Antigamente eu era o mal, eu era ladrão, Então, eu pensei que só esse tipo de pessoa que entrava na prisão. Mas na prisão não eram assim. Por pior que fosse a pessoa, se eu roubar, eu acho que eu posso ir para a prisão. Então, as pessoas que pensam assim, elas não vão para a prisão, normalmente. Então, Então, por um ano, me encontrando com os prisioneiros, sabe o que eu percebi? Quem é que vai para a prisão? Eu pude perceber exatamente. Pessoas que confiam em si mesmas. Se eu fizer isso, eu jamais vou ser pego. Se eu usar minha cabeça assim, vai dar certo. As pessoas que confiam em si mesmas é que vão para a prisão. Se eu fizer assim, com certeza vai dar certo. Pessoas que só conseguem enxergar um lado, essas pessoas vão para a prisão. Por isso, depois que a gente recebe o perdão dos pecados, servindo a Deus, quando as pessoas vão entrando dentro do seu pensamento, então, quando ela entra no seu pensamento, ela só pensa em si mesma. Aí ela fica aprofundada só em si mesmo. Essas pessoas são pessoas assim que destroem a igreja e que dão problema para a igreja. As pessoas que ficam presas no seu pensamento profundamente, elas só sabem de si mesmas. Só vivem por si mesmas, porque eu me acho, porque eu consigo. Esse tipo de pessoa só deixa a igreja com clima pesado. Então, tem pessoas que sempre usam roupas boas. Então, as pessoas que têm esse tipo de coração, pessoas que só pensam em si, prejudicam a igreja. Vêm para a igreja, elas frequentam a igreja, escutam a palavra, mas elas só acreditam em si mesmas. Como é que essas pessoas vão conseguir ofertar? Não ofertam. Eu, por mim mesma, eu posso fazer tudo, eu posso mais ofertar ou fazer alguma coisa pela outra pessoa. Eu somente posso ser egoísta. Então, a pessoa que vive só por si mesma, ela não pode se libertar. Ela vive com uma outra cor, né? Ela faz a igreja fluir para o outro lado, né? Então, se você vai para um hospício, você encontra as pessoas, essas pessoas só falam sobre si mesmas. Elas não querem escutar nada que as outras pessoas falam. Mesmo que elas não estejam certas, elas ficam falando, insistindo que estão certas. Não preciso escutar o que as outras pessoas estão falando. Não escuta o que as outras pessoas estão falando. Os irmãos também são assim. Eles ligam, falam o que eles querem e depois desligam o telefone. Aí, quando eles começam a falar, eles só querem falar o que eles querem, né? E não querem escutar. Por quê? Porque estão presos na sua justiça. A viúva de Sarepta estava presa na sua pessoa. Mas sabe o que é precioso? Porque ela pôde escutar a voz do servo. O que o Elias falou? Vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, na mesma situação, essa mulher, o pensamento dela é correto, o pensamento dela é certo. Ela pensou assim. Mas
ela estava escutando, ela começou a escutar a palavra de Elias. Elias também falou: mulher, quanto você tem de farinha? Você acha que vai sobrar você comendo, seu filho comendo também? Então eu vou orar por esse pão. Então você deixa um pouco de pão para mim também, tá? Mas Elias não falou isso. Por quê? Porque ele acreditava em Deus. Não temas, faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, Elias era diferente dessa mulher. Essa mulher acreditava em Deus, mas ela não tinha esperança que Deus fosse trabalhar. Ela só tinha esperança naquele azeite e naquela farinha. Mas a esperança de Elias, ele não tinha azeite, ele não tinha farinha, mas ele tinha a esperança em Deus. Deus é meu pai. Então ele não vai conseguir resolver esse problema? Ele não vai conseguir preencher? Não, ele vai preencher. Creia. E assim também traga o pão. Essa mulher se assustou. Naquele dia, aquela mulher percebeu. Como? Como ele pode ter essa fé? Até agora, o que estava triste, o que estava decepcionado, o que estava sofrendo, não é em outro lugar que está, mas porque eu não acredito em Deus. Porque eu sou pobre, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Mas Deus alimenta o povo de Israel no deserto. Vendo a minha vida de 50 e poucos anos dentro de Deus, no começo eu também tinha medo. Mas sempre que eu passava por dificuldade, Deus nunca me deixou sozinho. Parecia que eu ia ter dificuldade, ia ter problema, mas sempre que eu tive esses problemas, Deus sempre apareceu e realizou tudo de uma forma miraculosa. Amados irmãos da igreja, até agora vocês viveram só por si mesmos, não é? Dentro do meu poder, do meu esforço, do meu pensamento, do meu método. Até agora vocês viveram assim. Mas o que diz a Bíblia? Eu fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo Jesus vive em mim. Jesus Cristo, ele jamais vive dentro do seu limite, do seu método, ele trabalha, ele deseja trabalhar fora do teu limite. Então, qualquer problema que vocês tiverem, ele não trabalha dentro desse teu limite. Faltou azeite, falta farinha, mas porque ele trabalha com o poder dele, não falta nada para ele poder nos abençoar. Deus deseja isso. A viúva de Sarepta, ela se encontrou com o Elias. Ela ficou muito assustada. Porque eu somente podia cantar dessa forma na minha situação. Na minha música só tinha um punhado de farinha. Na minha música somente tinha morte, só tinha desesperança, só tinha música da tristeza e da reclamação. Mas o servo de Deus não é assim. Sim, Deus não vai poder preencher uma panela com farinha. Não, ele vai preencher. Deus vai trabalhar. Naquele dia, aquela mulher, ela escutou a palavra do homem de Deus e pela primeira vez ela trocou o coração. Como? Porque ela saiu do limite do coração dela, do pensamento dela. O servo de Deus precisa disso. Porque vocês não têm fé. Assim como a viúva de Sarepta, vocês não podem sair do seu limite.
Por isso, o servo de Deus, ele te ensina como sair do seu limite. Se você sair se vocês tiverem um bom aprendimento, vocês podem dizer, antigamente vocês eram pecadores, agora vocês podem dizer que é justo. Antes vocês iam morrer de fome, mas agora vocês podem dizer que tem muito alimento. Se vocês olharem para a sua pessoa, vocês ainda são fracos, são sujos, são maus. Mas, assim como Elias, se vocês olharem para Elias, assim como aquela mulher, e daí se não tem azeite, e daí se não tem farinha, e daí se eu não tenho dinheiro? Se Deus trabalhar, eu acredito que Deus vai trabalhar de uma forma maravilhosa. Satanás nos engana e ele faz a gente seguir só a situação. Essa mulher, ela recebeu um choque por causa de Elias. Como ele pode cantar essa música? Ele tem os olhos para enxergar a Deus. Se Deus está conosco, então o que existe que é impossível? Por que eu não acredito? Por que eu queria morrer? Comer isso e morrer. Eu fui muito insensata. Eu fui muito tola. Eu não devia ter poupado comida. Eu não acreditei em Deus. Essa mulher, ela jogou fora o pensamento dela e aceitou a palavra de Deus. Ela acreditou na palavra de Deus exatamente como ela é. Amém? A viúva de Sarepta, até pouco tempo atrás, não tinha fé. Não tinha fé e ela tinha esperança naquela comida. Ela só tinha essa esperança. Mas a viúva de Sarepta, no momento que ela escutou a palavra do servo de Deus, com essa fé dele, ela já não estava mais presa à situação. Mas ela tinha fé que Deus ia preencher a panela dela com farinha. E assim ela pôde levar o pão com toda a coragem para Elias, tá certo? Respondam, por favor. Nós também vamos falar um pouco sobre isso. O ancião Kim, até agora eu vivi só na minha situação. Mas surgindo fé em Deus. E assim com coragem eu pude fazer o trabalho de Deus. Vamos viver assim, amém? Por que só os seminaristas estão respondendo? Não é? O ancião Juan, o ancião Park, o ancião Kim, até agora só enxergaram o que os seus olhos mostraram, mas não agora o que os olhos enxergam, mas como vamos acreditar de como Deus trabalha. Amém? É o chefe dos irmãos, das irmãs, pastores, evangelistas e também os diáconos. Então, em 1 Reis, capítulo 17, a gente pode ver essa viúva de Sarepta trocando de coração. Ela, não trocando do coração, estava presa no seu pensamento, ela só queria viver, ela só estava presa dentro da sua desesperança. Mas escutando a palavra de Elias, a palavra de Deus, ela acreditou. Amém? Amém. Então, no coração dessa mulher também, não aquela farinha que estava preso no coração dela, mas ela aceitou um monte de farinha. Uma panela de farinha cheia. Como é que era? Era só um punhado ou agora era uma panela cheia? Agora é uma panela cheia, né? Então, pode acreditar, aconteceu conforme a fé ou não? Aconteceu. Essa mulher fez logo o pão e levou para Elias. Ela estava morrendo de fome, mas ela deu para Elias e ele comeu sozinho. Ai, meu Deus, ele está comendo a minha última farinha. Como é que eu faço? O que eu faço? Quando o Elias engoliu o último pedaço, tinha pão ou não tinha ainda? Sabe o que essa mulher fez? Ela foi... Ai, como você comeu tudo? Não me deu um pedaço!
isso? Não, ela se levantou na hora e foi correndo para a panela. Por quê? Porque ela tinha promessa que a farinha não ia faltar na panela dela. E quando ela abriu, a panela estava bem branquinha ali, bem cheia na panela. Esse é o sabor de acreditar em Jesus Cristo, entenderam? Quando a gente vê isso, não com a farinha que eu experimentei isso, mas em outros casos, eu várias vezes experimentei esse trabalho de Deus. Porque Deus está vivo e está trabalhando. Deus não está vivo só dentro de mim e trabalhando, mas dentro de vocês também, irmãos. Deus está vivo e está trabalhando. Amém? Sim, amém. Por isso, vocês também até agora, não como a viúva de Sarepta, mas como Elias, se Deus trabalhar, ele não vai conseguir preencher uma panela, ele não vai conseguir cuidar da minha velhice, não vai conseguir se responsabilizar por um filho meu. Quando eu pregar o evangelho, ele não vai poder trabalhar. Agora, sabe o que é mais interessante para mim? O filho da viúva de Sarepta, no dia seguinte ele foi para a escola. Ele foi para onde? Ele foi para a escola. Ô, que é isso? Que? É pão. Sério? Sério? É pão. Eu não posso comer um pedaço? Pode? Sério? Pode comer. Quando eu penso nisso, uma fé, ela pode transformar tanto a nossa vida. E um dia, o filho novamente foi para a escola. Amanhã eu vou te dar de novo. Na minha casa tem um monte de pão, falou? Então, tem um monte de história, porque não está escrito tudo na Bíblia. Se fosse para escrever toda a história, daí tinha que andar com a Bíblia no trem, porque ia ser do tamanho de um trem. Oi, como é que você está vivendo, amiga? Ai, eu estou passando fome. Ai, se você diz que acredita em Jesus, você diz que a gente é herege, por que você está passando fome e eu não? Eu tô com a barriga bem cheia. O que você está falando? Veio o profeta de Deus e todos os dias tem um monte de panela na minha farinha. Olha aqui, ó. A gente sempre tá com força porque a gente come pão todo dia. E você vem uma vez pra minha casa pra ver. Nossa, eu acho que Deus trabalha só nos hereges. É verdade que Deus trabalha. Você falou que a gente é herege, né? Amados irmãos e irmãs, até agora, eu não sei como vocês viveram, mas acabem a vida espiritual que é feita só pela teoria que vocês têm tido. Assim como Deus escreveu em 1 Reis capítulo 17, vocês podem ser como a viúva de Sarepta, ter uma vida difícil. Mas Deus estando no meio de vocês, Deus, Ele quer transformar você numa pessoa espiritual, numa pessoa cheia do Espírito Santo que acredita em Deus, mas Satanás fica nos enganando. Ele faz eu viver só por mim mesmo. Se eu tiver que ofertar diante de Deus, eu tremo minha mão, mas para gastar para mim, eu gasto abundantemente. Realmente, mesmo que eu dê toda a minha vida, mesmo que eu dê toda a minha pessoa para Deus, não é desperdício nenhum. A gente precisa ter esse coração. Em Suazilândia, o pastor que é representante de todas as igrejas, na última noite ele veio para o meu quarto e à noite, até tarde da noite, ele fez comunhão com o meu filho.
né, com o pastor Yong Park e ele recebeu salvação. Ele ficou assustado. Ele falou: nunca escutei uma pregação assim. Pastor, por favor, ore uma vez por mim. E o pastor Yong Park foi orar por ele. Ele falou: desculpa, pastor, eu diante de um servo de Deus, eu vou receber essa oração ajoelhado. E ele se ajoelhou. E o pastor Park Yong-uk, ele orou. E ele se tornou um precioso irmão nosso. Pessoal, vocês devem ter um dia que receberam a salvação. Vocês devem ter um dia que receberam o perdão dos pecados. E com o passar do tempo, Satanás endurece o nosso coração, faz a gente ficar mal, faz a gente viver uma vida só por nós mesmos. Agora, pessoal, acabem essa vida de viver só por si mesmos. Agora comecem a viver uma vida pelo Senhor. E assim, eu desejo com que o Senhor possa viver por vocês. Vocês viverem por vocês não tem nem comparação de Deus viver por vocês. Vocês se protegerem não tem nem comparação em Deus proteger vocês. Agora, a viúva de Sarepta, porque ela não tinha fé, ela só enxergava um punhado de farinha e um pouco de azeite. Ela estava sofrendo e angustiada. Mas com os olhos que ela podia enxergar a Deus, ela pôde aprender de Elias. E agora ela já não vivia mais a vida da antiga viúva de Sarepta. Agora ela vivia a vida de Elias. E assim ela podia ter a abundância, a bênção. Ela podia experimentar tamanha bênção. Amados irmãos, Satanás, ele nos engana. E ele faz com que a gente somente se proteja, que a gente somente viva por nós mesmos, que a gente gaste o tempo por nós, que a gente gaste o tempo somente para as nossas coisas. Ele está se esforçando para tornar você no pior cristão. E tem, às vezes, esses irmãos maus que estão sendo utilizados por Satanás e acabam somente reclamando e murmurando contra Deus. Hoje de manhã, mais do que vocês aprenderem esse mundo da fé do Elias, mas olhando para a viúva de Sarepta, a gente viveu até agora de uma forma difícil, mas assim como Elias, assim como a viúva de Sarepta, olhando para a fé da viúva de Sarepta, que todos vocês digam isso. Repitam comigo, vocês acham que Deus não vai poder preencher uma panela com farinha? Você acha que Deus não vai poder curar uma doença? Você acha que Deus não vai poder cuidar da minha velhice? Você acha que Deus não vai poder me proteger? Se eu não tiver dinheiro, você acha que Deus não vai me dar comida? Que vocês possam cantar essa música. Amém, irmãos? Por um minuto, que vocês sozinhos possam dizer como Deus vai me ajudar. Você acha que Deus não vai me dar? Você acha que Deus não vai me dar roupa? Digam todos juntos. Sim, não só pela boca, mas pelo coração, creiam nisso. E depois corram para a panela de farinha. E quando ele acabou de comer, o Elias acabou, ela foi correndo para a panela, não é? E ela abriu a panela e ela deve ter chorado de felicidade. Deus, porque o Senhor mandou o teu servo. Se não tivesse servo, então ela teria morrido. Tem pessoas que dizem, eu não preciso do servo. Até a escola precisa de sino, né? Sino em coreano é a mesma palavra que servo. Então, chon. Então, precisa, né? Porque sem sino não dá para saber quando vai se reunir. O sino te ensina como você tem que viver, o que você tem que fazer, a hora de ir, não é? Tem pessoas que são insensatas. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então eu não preciso de ensinamento. É a pessoa que não conhece a Bíblia que fala isso. Quem conhece não fala isso.
Então, por quê? Aí sozinho ele é enganado. Não vamos cair nessa insensatez, tá? Fala aí para ficar quieto quem fala isso. Fica quieto. A Bíblia diz que tem servo. A Bíblia diz que a gente tem que receber condução do servo. Porque você está rejeitando a palavra da igreja. Então você vai receber maldição. Não fale isso porque isso é maldição. Só de escutar você vai ser amaldiçoado. Se escutar, joguem, cuspam essa palavra fora. Mas, pessoal, quando vocês escutarem a palavra, vocês têm que aceitar. Vocês não podem cuspir isso para fora, entenderam? A viúva de Sarepta, ela escutou a palavra de Elias. E aceitou a palavra de Elias. Então, para aquela mulher, ela só tinha um pouco de punhado de farinha na panela. Mas os olhos dela mudaram e começou a olhar com os olhos de Deus. E quando ela viu, não eram os olhos dela que tinha mudado, mas a panela que tinha mudado. E com aquela panela ela podia ficar feliz. Com aquela panela ela pôde pregar a Deus. Não é? Ah, foi Deus quem fez isso, foi Deus quem preencheu. Através dessa panela, Deus pôde ser glorificado. E assim, ela deve ter vivido uma vida para abençoar a Deus. Nós também, assim como a viúva de Sarepta, não vamos viver uma vida só de olhar para a situação, que a gente possa seguir pelo caminho da fé.